Mas à medida que ela ajuda as outras duas se mexerem, as outras duas estão ajudando também ela a se mexer. Pois não, Samuel? E um fato interessante é que por mais que tenha várias engrenagens, e talvez continue funcionando, nenhuma das engrenagens vai ser a responsável por fazer todas se mexerem. Isso. Assim como o nosso contexto de igreja, o nosso serviço só vai funcionar se nós tivermos cumprido a vontade de Deus. Perfeito, perfeito. Exatamente. A engrenagem maior, de onde vem a força, Aristóteles falava do motor imovível. O motor que gira todos os outros motores. A ideia que ele tinha de essa força que nós chamamos de Deus, né? Nós conhecemos como um Deus pessoal, não um motor impessoal, mas um Deus pessoal. Ele nos dá vida, Ele nos dá força, Ele nos dá a nova vida, a regeneração, muda a nossa natureza. E nós temos que lembrar sempre, como disse Samuel, que o que a gente faz é porque Ele nos concedeu alguma coisa que nos possibilita, não é algo nosso. Por isso que é dom, é presente. Não é algo natural no sentido que nasceu com a gente porque é algo do DNA. É algo que Deus, a palavra diz, o Espírito Santo distribui como quer, na sua soberana vontade. Mas existe uma analogia aí, essa bíblica, e ela é muito mais grandiosa do que a simples ideia de uma engrenagem, é muito mais complexa, é muito mais profunda, e eu diria que é muito melhor também, porque estamos falando aqui de corpo. É muito melhor falar de corpo, gente, organismo vivo, do que falar de uma máquina. Então, Paulo, ainda mais que as máquinas na época de Paulo eram muito simples, não eram complexas como as nossas, né? Mas a ideia de corpo, ela é, para a gente entender como é esse negócio, eu acho que é o melhor exemplo que se poderia dar. Realmente a palavra de Deus nos dá o exemplo mais próximo da realidade do que significa ser corpo de Cristo. E aí nós temos cabeça, pescoço, tronco, os membros. Eu fiz questão de destacar então aí mãos, pés, olho, boca. Mas eu vou citar alguma coisa que não está aí. A ideia de que cada pessoa, cada órgão nesse corpo tem uma função. Que as engrenagens todas são iguais. De certa forma, pode mudar o tamanho e tal, mas elas fazem a mesma coisa. No corpo, não. No corpo, você tem um só organismo, tem uma unidade, mas tem uma diversidade muito grande de órgãos e cada um deles faz uma coisa diferente da outra. São diferentes totalmente até um do outro, mas todas vão cumprindo o seu papel para o bem da unidade. Mas existe um negócio que não está aí. E eu fiz questão de nem colocar, porque é algo que a gente não vê. Existem pessoas na igreja que aparecem. Quem dá uma aula, quem prega, quem canta, né? Essas pessoas aparecem, mas as pessoas que arrumam as cadeiras, que têm o prazer de chegar até mais cedo, faz uma limpeza, às vezes na igreja tem uma pessoa contratada para isso, às vezes não tem, mas você vê que toda a igreja tem essas pessoas. Tem as pessoas que vão a hospitais visitar, vão em presídios. Quando descobre que um irmão está enfermo, faz questão de ir lá. Pode não ser o pastor, mas ele se preocupa, ele tá, né? Consegue perceber, às vezes, quando alguém chega triste, coisa que eu não consigo. Mas essa pessoa tem alguma... Ele não consegue resistir, ele vai lá, dá um abraço e tal. Essas coisas não aparecem, mas elas são tão importantes. Você está vendo seu coração? Ninguém está vendo, tira ele, joga fora. E seu pulmão? Seus rins? Até a palavra rim não presta, joga fora, para ver o que acontece. A gente exalta o coração, mas coitado da gente se o nosso rim não funcionar. Vamos lá para a hemodiálise, ou sei lá o que, filtrar as impurezas, gente. Ele limpa o nosso organismo com
não é importante, mas ele não aparece. Então o corpo de Cristo tem esses órgãos que são tão importantes, tão vitais como o coração, impulsiona o sangue, todo o recurso ele oxigena, ele leva os nutrientes, ele faz tanta coisa, mas a gente sente a batida dele, é o máximo que a gente sente, mas a gente não vê. Então também, o bom da analogia do corpo é porque temos órgãos que aparecem, as mãos que estão sempre fazendo coisas, mas temos órgãos também invisíveis no nosso meio. Eu gostei dessas figuras, especialmente essa da esquerda, porque corpo de Cristo é isso. Corpo de Cristo é Cristo como cabeça que comanda todo o corpo, né? Ele dá todas as ordens, ele diz para onde a mão deve ir, ele diz que o pé deve parar, ele comanda tudo. Mas quem é esse tudo? Somos nós. Nós somos o seu corpo, somos nós que desempenhamos, que fazemos. Cristo ascendeu ao céu, e se de repente não estiver ouvindo, chegue mais perto. Cristo ascendeu aos céus e não está mais corporalmente entre nós. É bom vir mais para cá. Isso foram minhas orações, que eu queria estar bem pertinho de vocês. Cristo ascendeu aos céus e não está mais corporalmente entre nós. Cristo não está mais pregando aqui em alguma igreja hoje. Cristo não está mais curando os enfermos ali na esquina. Mas Cristo está fazendo todas essas coisas através do seu corpo. E por isso também, isso, vamos dizer assim, talvez seja a ponta, o final da história, do porquê o próprio Jesus disse: meus discípulos, vocês querem ficar comigo para sempre aqui? Está muito confortável para vocês, é muito bom vocês me verem fazendo essas coisas, ensinando, mas eu preciso ir embora. Por que eu preciso ir embora? Para o bem de vocês. Eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Espírito não pode vir habitar em vocês. Rapaz, o meu Espírito precisa habitar em vocês. Tinha coisa que Jesus, presente com os discípulos, não podia fazer por eles. Tanto é que eles estão dando burrada toda hora. Marcos é o melhor evangelista para você ler. Pai, vamos pegar o microfone, é o jeito. Vou ser forçado. Ouviu? Vamos aproximar e a nossa. É. Tá o som. O geral, tá ligado? Som. Som. Essa daqui tá pegando? Som. Essa aqui não tá pegando. Só de lá. Som. Assim dá pra ouvir melhor, né? Eu tava onde mesmo? Agora eu não lembro. Sim. Então ele disse: eu preciso ir porque meu Espírito precisa habitar em vocês.
E o Espírito Santo, quando ele é derramado lá em Atos 2, nós vemos a plena diferença que houve nos discípulos até imediatamente. Marcos mostra, diz o relato na tradição que Marcos escreveu o Evangelho a partir de um discurso de Pedro, ou uma série de discursos de Pedro, e que Pedro narra, tanto que em Marcos, Pedro é o personagem principal depois de Jesus, e vemos que ele faz questão de destacar as vezes onde ele fez burrada, onde ele disse coisas tolas, onde ele destaca a sua negação, E tem algumas coisas que parece que Marcos fez questão de colocar da história dele também, uns 2 ou 3 coisinhas da história de Marcos, como aparentemente ele, quase nu, com um lençol, na hora que Jesus é preso. Mas quando chega em Atos, Lucas diz mais ou menos assim: agora eu estou escrevendo o segundo livro, o segundo tratado, e eu vou agora narrar para vocês o que Cristo continuou a fazer depois que subiu aos céus. Opa, como assim? Mas como é que Jesus fez? Quem são os personagens aparentemente principais da história de Atos? Os apóstolos. Os apóstolos. Então Cristo continua a fazer por meio do Espírito, através dos apóstolos e alguns outros personagens que aparecem também na história, como Estevão. Cristo continuou a fazer. Ali nós vemos então igreja como corpo de Cristo, tanto no sentido interno, Atos 2, por exemplo, de amor mútuo, de amor até sacrificial, de vender seus bens, de estarem juntos, e também o anunciar do Evangelho, que Cristo era o Messias que morreu, a pregação de Pedro, a pregação de Estevão, todas essas pregações mostrando Cristo, convocando ao arrependimento e conversão, arrependimento e fé. Eu acho que legal essa, como você disse, perfeita a analogia do corpo, e aí você vai falando sobre o coração, todos esses outros, aí Samuel diz, o cérebro é que comanda todos esses, Aí o legal da Bíblia trazer essa ideia é porque às vezes a morte cerebral, ou seja, independente dos outros órgãos ainda estarem funcionando, mas se o cérebro não estiver, não tem mais, digamos assim, o corpo é considerado morto, E aí se a gente for fazer uma analogia para a gente, é mais ou menos essa ideia mesmo, Como você estava dizendo, as peças podem até continuar funcionando, mas se a gente trouxer essa ideia de que é o cérebro que vai comandar e que vai garantir vida para esse corpo, mesmo que ele continuasse ligado por máquinas, o coração batendo, o pulmão lá fazendo a sua função de respiração, mas os próprios médicos, quando morreu o cérebro, a gente não adianta mais ficar sustentando um corpo que não tem o cérebro, que não tem a cabeça, não tem o cabeça para poder continuar. Isso. E é isso, gente, que isso é perfeito. Isso nos dá de perseverar, por exemplo, sendo igreja, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, às vezes até gente pisando no calo, Alguns, infelizmente, que tem uma língua meio frouxa. Você fica com raiva, você tem às vezes atrito. Mas sabe o que ainda me faz permanecer igreja? Na verdade, talvez hoje eu estivesse sendo um desigrejado, como é o termo aí, se eu não tivesse lido Efésios e entendido um dia Efésios. Mas quando houve uma igreja perfeita? O quê? Atos 2? Me desculpe, mas eu acho que talvez a gente não tenha lido Atos muito bem, quando a gente acha que o Atos 2 é o auge, assim, e já é o padrão que a gente precisa chegar. Gente, a igreja de Atos era cheia de problema. Tanto é que depois de ele narrar Atos 2, eu acho que Atos 3 ou 4, ele vai e diz o quê? Tinha um certo indivíduo que era chamado José, aquele das consolações.
Porque quando ele via seus irmãos necessitados, ele pegava uma propriedade dele, vendia e entregava o dinheiro aos apóstolos para que houvesse comida na mesa do irmão necessitado. Um certo casal queria o prestígio que ele tinha. Gente que quer aparecer. Por isso Paulo diz, nem que eu dê meu corpo para ser queimado em lugar de alguém, se não for movido por amor. Parece que é impossível isso, mas ele faz os exageros, ele vai nos extremos. Ainda que fosse possível isso, se eu fazer isso sem amor, não vale absolutamente nada. Então eles tinham esse tipo de coisa, eles queriam fazer o bem, mas pensando em si mesmos. Lá em Atos, aquela mesma igreja, tinha gente assim. Não era todo mundo com o coração tão puro. Parece que eles viraram até anjos. Aí depois, gente, eu acho que é um pouquinho antes até, existia os necessitados, aqueles que não tinham de onde tirar dinheiro. Viúvas, órfãos, né? Às vezes algum estrangeiro, algum irmão inválido. E eu não gosto muito dessa palavra, estou usando por falta de alguma outra aqui nesse momento. Porque inválido parece que não tem valor, não tem validade, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Existiam as viúvas, que eram viúvas de judeus, lá de Jerusalém, da Palestina. E tinham as viúvas também judias, mas que eram de fora de Israel. Eram judias, mas não tinham nascido lá. O pessoal que distribuía, e me parece que eram os próprios apóstolos, pelo que diz o texto, estavam fazendo diferença. Eu não sei se eram bem os apóstolos, né? Mas se os apóstolos dizem não podemos fazer esse trabalho, parece que eles são contestados, porque parece que eles não estão atendendo um grupo igual ao outro. Estamos falando da igreja perfeita de Atos 2. Então, é um mito que a gente precisa chegar lá, porque se a gente chegar lá, a gente vai... Eu acho que essa igreja era tão boa e tão próxima do que é o céu, que é exatamente para mostrar para a gente que aqui o céu nunca vai ser. Nós nunca seremos perfeitos. E por que a gente permanece sendo igreja, estando junto, apesar de todos os atritos e todas as dificuldades que acontecem? É por causa do cabeça. Ou você quer ir para o final da história? Apocalipse, carta às igrejas. Ou a gente acha mesmo que tinha alguma igreja ali que era realmente perfeita, que não tinha problema nenhum. Mas veja que Cristo é o primeiro, Ele é o Cristo delas. Apesar de algumas, inclusive, estarem metidas até em... Ele chama sinagoga de Satanás, está no meio delas, ou elas estão no meio deles. É um negócio... Jezabel, melhor dizendo, influenciando aquela igreja, mas Ele é o Senhor daquela igreja dele. Uma igreja que fechou as portas para Cristo. Ei, estou batendo aqui do lado de fora, me deixaram de fora da minha igreja. Mas Ele não diz, vocês não são minha igreja. Pelo contrário, Ele diz, se arrependam-se, né? Porque vocês são minha igreja. E essas igrejas de uma maneira perfeita, mas tem uma delas que só é elogiada. Eu tenho certeza que ela não era elogiada porque era perfeita, mas era elogiada porque ela buscava ser, apesar de não ser. É isso que a gente precisa. A gente precisa ser o corpo de Cristo. Olha só esse texto que a gente leu. Efésios 4:3. Façam todo esforço, porque é Deus quem efetua. Mas se Ele efetua por meio de nós... Eu estava conversando com o Ronaldo ontem, né? Vocês viram que eu fui lá visitá-lo? Eu disse, a gente conversando sobre igreja, se reúne, acaba sendo quase tudo sobre igreja, né? Eu disse, a gente tem a mania de achar que nós temos que fazer... Porque ele disse que lá em Acauã, esses dias, só porque ele vai passar uns 15 dias fora de Acauã, só porque ele estava fora, algumas pessoas que creram no Evangelho e tal, mas ainda não mudaram completamente, ainda estão presas em alguns pecados, alguns já se entregaram de volta ao álcool e tal. Eu disse a ele, Ronaldo, e ele disse, eu liguei para um dos meus mentores na área missionária, e ele me disse, eu perguntando, ele dizendo se eu deveria ir ou não. Ele disse, amigo, você está de férias, deixe lá.
Deixe Deus operar. E eu disse, perfeito. Porque a gente acha que a gente tem que fazer, a gente tem que... Quem está fazendo, quem está instaurando o seu reino, quem está nos santificando, é Deus. O que a gente precisa fazer é não atrapalhar. Não atrapalhar. Se eu sou uma mão no reino, eu preciso estar fora do bolso. Certo? Eu prefiro estar... Eu preciso deixar de tirar a minha mão aqui atrás da cabeça reclinada. E começar a usá-la. Mas percebe que é a cabeça quem vai comandá-la. O nosso problema é atrapalhar Deus, inclusive não fazendo. Nós precisamos deixar de achar que somos os autores ou até os atores principais dessa grande peça que Deus está encenando na história, vamos dizer assim. Não sei se é uma boa analogia não, mas nós até somos os atores, mas tem um diretor que vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Eu não estou solto no palco. O que eu preciso é deixar ele me comandar. Eu diria isso. Então ele diz, façam aquilo que está em vocês, que é todo o esforço para conservar essa unidade do Espírito. Interessante que ele diz, uma maneira que a gente conserva a nossa unidade é pelo vínculo, aquela colinha que... Eu gostava muito das figurinhas antigamente. Algumas eram na base da cola mesmo, mas depois começaram a surgir aquelas vinculadas, né? Você tira a parte de trás, adesivo de carro, né? Então o vínculo é aquela colinha que une as duas partes. E que vínculo é esse? Paulo diz que é paz. No final das contas ele está dizendo, se esforce para deixar de tanto atrito. Para deixar o seu eu como um obstáculo para se vincular ao outro. Gente, que coisa interessante. Vincular, ele está dizendo, nós precisamos estar colados uns nos outros. Não é isso? Ai de nós se o nosso ombro sai do lugar, o joelho, né? Ele precisa estar colocado no seu devido lugar. Essa é a ideia. Obrigado. Se esforcem para estar cada um na sua posição correta e não querendo sair do lugar, porque isso dói. Em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes tipos de ministérios, vamos ver a diferença de dons de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há um Senhor que opera esses ministérios e há um Espírito que concede e opera esses dons. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo isso em todos nós. Nós não somos os diretores. E esse é um dos problemas da igreja, até igrejas boas e ativas. Muitas vezes o problema dessas igrejas é que Deus não comanda mais. Inventa tanta coisa e quer fazer tanta coisa, mas está igual aquele que diz, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou viajar, vou lucrar tanto. Ele já está dizendo o que vai acontecer, ele já vai programando a sua própria vida. Quando a gente tenta ser o diretor da igreja, ou quando tem pessoas que querem ser os diretores do que o corpo de Cristo tem que fazer e ser, irmão, vamos deixar Deus atuar tudo em todos. Vamos só não atrapalhar Deus. Eu estou dizendo que a gente não vai fazer projetos, que a gente não vai fazer programações, pelo contrário, mas vamos fazer isso pelos motivos corretos. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos fazer isso numa base sólida da Bíblia, né? Vamos ajustar. Vamos deixar Deus comandar. Vamos deixar Deus dirigir esse nosso ano aqui. Se a gente sair aqui, se nós sairmos aqui pregando o evangelho, fazendo tal, talvez a igreja esvazie até mais, quem sabe? Mas se Deus, olha a diferença,
começar a nos usar em nosso evangelismo, e nós só falarmos de Jesus, deixar Ele fazer a obra, quem sabe pode encher. O que eu quero destacar aqui nesse início é exatamente isso. O dom não é seu, nem é meu. Não foi você que decidiu o seu dom. Ele é o dono do dom e Ele é o dono seu. Então vamos deixar o dono usar o dom, o nosso dono usar o dom que Ele também é dono em nós. Então Deus atuando em nosso meio, vai ser uma diferença tão brutal de que a gente achar que é a gente que tem que operar. A gente não convence, a gente não converte, a gente não consegue consolar o coração do outro com o melhor conselho do mundo. Não consegue. Eu posso pregar hoje à noite aqui e não acontecer nada. Porque quem vai fazer a obra, quem vai operar é Ele, gente. Isso é o que eu quero mais destacar nesse início. Eu dou esse alerta. É a unidade do Espírito que deve nos motivar.